Graças a Deus, diga, eu sou grandemente abençoado. Diga, eu sou grandemente abençoado, porque Deus está comigo. Aleluia. Vira para o teu irmão e fala assim: Deus está comigo, meu irmão. Aleluia. Graças a Deus. Abre aí em 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9. Eu quero começar essa série aí. Davi conhecia o seu Deus. Davi conhecia o seu Deus. 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 28. Davi faz o seu discurso, terminando o seu reinado. E ele endereça ali o povo, fala para o povo, mas em específico ele está falando a respeito de Salomão, seu filho, que começaria a reinar. E nesse começar desse novo reinado em Israel, Davi dá uma dica para o seu filho Salomão. Davi fala: meu filho, você vai começar a reinar, você vai começar estando sobre o povo de Israel, e eu vou te dar uma dica. E a dica está aqui em 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9, que diz assim: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai, e serve-o de coração íntegro e de alma voluntária. Então, se você quer ter uma vida onde você entende que você foi chamado para ser rei e sacerdote, você entende isso? Que a Bíblia diz que você foi chamado para ser rei e sacerdote. Diga comigo: eu sou rei e sou sacerdote, chamado, diga, para proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a luz. Você foi chamado. Você foi chamado para proclamar, e proclamar é anunciar, é divulgar, é fazer conhecido as virtudes. E virtudes, nessa passagem no grego, é aretes, a qualidade. Você foi chamado para dizer para as outras pessoas quem é o seu Deus. É o teu chamado como sacerdote. O teu chamado como sacerdote é ensinar outras pessoas como elas podem se relacionar com Deus. E a primeira coisa que a gente ensina é que só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe uma vida. E esse caminho, verdade e vida, quem é, a igreja? Jesus. Então você é sacerdote da nova aliança e você foi chamado para anunciar as verdades. Chamado para anunciar. Você foi chamado para adorar em espírito e em verdade. Então é isso que nós fazemos quando nós nos relacionamos com Deus. Essa verdade sai do mais íntimo do nosso coração. E Davi estava dizendo aqui para Salomão: Salomão, você quer o segredo para que o seu reinado seja bem sucedido? E esse é o segredo que Davi passa para a gente hoje. Você quer um segredo, igreja, para que a sua vida seja bem conhecida, seja bem sucedida? Pergunta para o teu irmão: você quer um segredo? O segredo é: conhece o Deus do teu pai. Conhece o Deus do teu pai. E Davi estava apontando, claro, para a figura dele. Ele estava tomando a responsabilidade. Você lembra quando Paulo vira para os seus discípulos e fala assim: sede meus imitadores? Olha a responsabilidade. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Era o que Davi estava fazendo. Olha para o exemplo do teu pai, olha para o resultado da vida do teu pai e segue esse caminho. Esse caminho era o quê? Conhecer a Deus. Conhece o Deus do teu pai, serve-o. E a palavra servir aqui, aved, é adorar a Deus. Adore-o, servindo a Deus com um coração íntegro. Então o ponto-chave aqui é conhecer a Deus. E nós somos o povo que nós somos chamados e atraídos pela cruz de Cristo para que nós nos aproximemos de Deus cada vez mais. A cruz de Cristo nos aproxima de Deus. A cruz de Cristo nos aproxima de Deus. Quantos aí querem mais de Deus? A cruz de Cristo nos aproxima de Deus. Você quer conhecer a Deus? Olha para a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é Deus se revelando.
Enquanto o pastor Hélio estava lendo ali Lucas capítulo 7, eu fui ver uns versículos anteriores. Jesus ressuscita uma pessoa e as pessoas começam a dizer: Deus veio para salvar. Abra lá comigo, Lucas capítulo 7, eu quero trazer essa referência aqui certinha para você. Lucas capítulo 7, nós estamos falando do modelo que Davi nos deixou. Davi conhecia o seu Deus. Lucas capítulo 7, verso 11, ele começa dizendo assim no verso 11: no dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade o acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou, dizendo: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife. Então, os que o carregavam paravam. E Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe, porque Jesus faz isso, Jesus restitui. Quando Deus entra em cena, a restituição entra em cena. E todos foram tomados de grande temor e louvaram a Deus, proclamando: grande profeta foi levantado entre nós, e Deus veio salvar o seu povo. Eles estavam considerando que Jesus era Deus, Jesus era o emissário de Deus, Jesus era o Filho de Deus, Deus estava se manifestando através do seu Filho, e é isso que Deus faz conosco. Quando nós nos abrimos para conhecer cada vez mais a Deus, que privilégio é esse de nós podermos ser usados por Deus. Você está nessa jornada maravilhosa de você ser transformado naquilo que Deus planejou para que você fosse, e você está sendo transformado à imagem e semelhança de Deus. Não é que você está indo para algo que você nunca foi, você está numa jornada naquilo que você é. Você está indo numa jornada e Deus só está te aperfeiçoando e tirando de você aquilo que não condiz mais com a sua nova natureza, porque você já é uma nova criatura. Então o que nós estamos falando? Que Davi estava falando: olha para mim como exemplo e veja como Deus tem me abençoado. Por quê? Porque eu conheço o meu Deus. Então, gente, conhecer em hebraico fala de conhecer por experiência. A palavra usada aqui em 1 Crônicas fala de conhecer por experiência. Lembra daquele salmo que diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Não é só para você ver na vida. Deus não quer, gente, com que você fique vendo só na vida das outras pessoas, não. Deus não quer com que você fique olhando para a casa de Obed-Edom e fique dizendo: meu Deus, que maravilha, Obed-Edom é abençoado, e você olha para você e nada está acontecendo com você. O que Deus quer é com que você veja na sua própria vida e na vida de outras pessoas aquilo que Deus está fazendo. O que Ele está fazendo? Expandindo o seu reino. Você está pegando isso nessa noite, que Deus está expandindo o seu reino através da sua vida. Eu estou chamando aqui reis e sacerdotes, pessoas ungidas por Deus, pessoas ungidas para proclamar o evangelho da libertação. Jesus veio para restituir, e Davi sabia disso. Davi estava ensinando para Salomão: entenda quem é o Deus a quem você vai servir. Você vai ser o representante de Deus nessa terra. Davi estava dizendo para Salomão: você vai liderar esse povo para que esse povo viva bem, para que haja sempre mantimento, para que eles possam adorar a Deus. Davi entendia isso. Então conhecer por experiência, é conhecer bem. Então vamos retraduzir isso aqui. 1 Crônicas 28, 9. Tu, meu filho Salomão, conhece bem. Título da minha mensagem de hoje: conhecer bem. Não é um conhecimento en passant. Não é um conhecimento só de ouvir falar. Lembra de Jó?
Não é um conhecimento só, não, eu conheço, ele já passou por aqui algumas vezes. Não, ele é meu amigo. Ele almoça comigo na minha casa, eu conheço, eu tenho o número dele. Conhece bem o Deus do teu pai. Pastor Hélio disse uma frase na quinta-feira. Quantos aí vieram na quinta-feira? Maravilha. Ele disse uma frase na quinta-feira, ele disse o seguinte: comunhão gera conhecimento, que gera confiança, gera fé. Anota essa frase aí se você não veio na quinta-feira. Comunhão gera conhecimento, que gera confiança. Claro que existe um conhecimento antes da comunhão, mas eu estou falando desse conhecimento que vem depois da comunhão, que é chamado de intimidade. É isso que Deus quer com você. Deus não quer ficar falando com você através de outras pessoas, gente. Deus quer falar no teu ouvido, Deus quer falar no teu espírito. Deus quer falar verdades com você, para que você possa passar para outras pessoas de primeira mão. Diga, eu sou rei e sacerdote. Então, gente, olha só o que a palavra comunhão significa. Comunhão é participação em comum. Comunhão é participação em comum. O que isso quer dizer? Deus participa e eu participo. Deus participa e eu participo. Quando Deus chama você para participar, não é só que Deus quer com que você faça alguma coisa para Ele. Quando Deus chama você para participar, Ele está querendo ficar envolvido na sua vida em primeiro lugar. Porque na nossa vida com Deus, Deus sempre toma o primeiro passo, sempre toma. Por isso que a gente descansa, porque é Deus quem toma o primeiro passo. Por que a gente confia? Porque Deus toma o primeiro passo. E quando nós estamos falando de comunhão, eu estou falando que Deus chama você para participar, para que Ele possa participar da tua vida. E quando Ele participa da tua vida, você pode participar da vida dele por completo. Sempre. Comunhão é participação. Abra comigo em Sofonias. Eu quero trazer isso para você. Sofonias. Olha, não achou? Vai para Mateus e vem descendo. Está depois de Abacuque. Antes de Zacarias. Achou? Não achou? Vai para Mateus e vai descendo. Malaquias, Zacarias, Sofonias. Sofonias capítulo 3. A G é tão pequeno que está depois de Sofonias eu ainda pulei. Sofonias capítulo 3, verso 14. Eu estou falando para você que comunhão é participação em comum. Deus está querendo participar da sua vida. Abre espaço para que Deus participe da sua vida por completo. Conhece bem o Deus do teu pai. Sofonias capítulo 3, verso 14. Eu vou ler aqui da King James atualizada. Acompanhem comigo. Diz: canta, pois, alegremente, ó filha, cidade de Sião, rejubila, ó Israel. Para aí. E a palavra que rejubilar é um grito de triunfo. Eu gostei aqui, como a King James colocou, ele bota assim: rejubila, ó Israel, e ele bota o grito que eles gritam: vencer com Deus. Vencer com Deus. Rejubilar é um grito de triunfo. É um grito de: eu sou mais que vencedor. Mas porque Deus está conosco. Deus está conosco, afastando as trevas, revelando o reino inabalável, em nome de Jesus. O inimigo corre e vamos celebrar, porque Deus está conosco. Vencer com Deus. Canta, pois, alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, vencer com Deus. Regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha, cidade de Jerusalém. Eis que Yahweh anulou a sentença de execução que havia contra ti. Vai pegando isso para a tua vida. E fez retroceder todos os teus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti.
Vencer com Deus. Alguém pode dizer aí comigo: vencer com Deus. Mais uma vez, vencer com, a última vez, vencer com Deus. O Senhor está no meio de ti. Salomão conhece o Deus do teu pai. Continue lendo comigo. Eis que anulou a sentença de execução que havia contra ti, verso 15, e fez retroceder todos os teus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti daqui por diante. Quando Deus estiver no meio de ti, quando Deus está no meio, o controle é dado para Ele. Quando Deus está no meio, Ele é conhecido. Quando Deus quis influenciar a nação com uma adoração diferente, Ele falou: eu preciso estar no meio de vocês, para que a vida de vocês seja diferente. O que Ele falou? Moisés, chega mais, eu vou te dar aqui a planta baixa de um tabernáculo. Para quê? Para que eu esteja no meio do meu povo. E quando Deus está no meio do seu povo, Ele governa, Ele triunfa, Ele celebra, Ele vive, Ele coloca você para cima, porque Ele está no meio. E tu és o centro, tu és o centro. Estou empolgado, aleluia. Daqui por diante não temerás mal algum. Por quê? Porque Deus está no centro. Quando Deus fala para você fazer alguma coisa, é claro que comunhão gera conhecimento, que gera confiança. Pela confiança que você tem em Deus, você faz e mal nenhum chega à tua tenda. Por quê? Porque eu conheço o meu Deus, Ele está no meio de nós. Daqui por diante não temerás mal algum. Verso 16. Naquele dia se assegurará a Jerusalém: não temas, ó Sião, não deixe as tuas mãos desanimarem. Você sabe que as tribulações da vida vêm para te desanimar. E você olha para a sua mão e você vê, está ficando cansada, já está ficando cansada. E o alerta, o encorajamento do Espírito é: não deixe a tua mão ficar cansada. Lembra sempre que Deus está no meio de você. Não deixe as tuas mãos te desanimarem, nem se enfraquecerem. E o Senhor teu Deus está no meio de ti, agindo poderosamente para te salvar. Ele terá enorme prazer em ti. Conhece bem o Deus do teu pai Davi. E o Deus do teu pai Davi não está olhando para você com cara de carranca, com aquela cara de que está pronto para te comer. O Deus do teu pai Davi está olhando para você com enorme prazer. E olha só que interessante, o pastor aí está falando sobre o jardim do Éden. A palavra Éden em hebraico, Aiden, significa deleite. O jardim do Éden era chamado o jardim de Deus. Então onde é que Deus se colocou quando Ele criou a humanidade? No meio do seu deleite. Deus criou a humanidade para que a humanidade tenha deleite em Deus e Deus tenha deleite em você. Deus te ama. Deus te ama, essa é a mensagem da nova aliança. Deus te ama, Ele tem deleite em você. A palavra jardim significa um lugar que protege. Olha só que interessante. Toda vez que nós olharmos para Deus e nós virmos que Deus, a mensagem correta, a forma correta de que Deus está se deleitando em nós, você está protegido. Você está protegido. Se você tenta sair dessa imagem, uma imagem errônea, uma imagem que Deus está triste com você, que Deus está pronto com um cajado na mão para te dar uma cajadada na sua cabeça, cuidado. Cuidado com esse tipo de mensagem. A gente tem falado sobre isso aqui. Porque Sofonias, o profeta Sofonias está dizendo para você: Ele terá enorme prazer em ti. E com o seu amor te renovará completamente. E se alegrará contigo em grande comunhão, com brados de vitória e júbilo. E preste atenção, eu falei isso aqui uma vez quando eu preguei num culto de terça-feira, que esses brados de vitória e júbilo são canções. Então preste atenção: e se alegrará contigo em grande comunhão,
com canções. Sabe o que isso quer dizer? Quando nós estamos adorando a Deus Pai, Jesus Cristo está no nosso meio cantando conosco. E eu falei isso no culto de terça-feira, os nossos momentos de cânticos tem que ter esse entendimento de que Jesus, o Filho de Deus, está cantando para o Pai, porque Ele está tendo comunhão com a sua noiva. E a noiva está louvando a Deus, os anjos estão louvando a Deus, o Espírito Santo em você está louvando a Deus, Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus está louvando ao Pai, juntamente conosco, quando você está levantando a sua voz em adoração ao Pai, Jesus Cristo está levantando a sua voz em adoração com o Pai, Ele está fazendo isso conosco. Grande comunhão com brados de vitória e júbilo. Então, 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9, volte lá. Comunhão é participação em comum. Deus participa, eu participo. Deus participa, eu participo. Deus participa, eu participo. Você está lá na sua casa, fazendo faxina, Deus participa, eu participo. Você está no seu trabalho, trabalhando de 8h30 às 17h30, aleluia, Deus participa, eu participo. Você está no metrô, cheio, e a pessoa do seu lado está reclamando, Deus participa, eu participo. Você está no maior engarrafamento na linha amarela, vindo para a igreja, Deus participa, eu participo. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai e serve-o de coração íntegro, ou seja, envolva o teu coração por completo, não divide, não compartimentiza a sua vida, e diga, isso é sagrado, isso é secular. Tudo, o entendimento do povo do Velho Testamento, gente, não existia nem sacro nem secular, não existia nada sagrado nem nada secular, tudo era de Deus. No entendimento deles, quando eles faziam música, tudo era de Deus. Se eles fizessem música para sua esposa, por mais que na música não citasse Deus, era de Deus, porque a vida deles era de Deus. O entendimento é que eles haviam sido tirados do Egito para servirem e adorarem a Deus. Então, não envolva somente parte da sua vida, envolva a sua vida por completo para adorar a Deus. Envolva o teu coração por completo, não ame a Deus e as outras coisas. Você lembra disso lá em Mateus? Porque é impossível agradar um e o outro ao mesmo tempo. Por isso Jesus diz, não ame a Deus e ame ao dinheiro. Porque você não vai conseguir agradar aos dois ao mesmo tempo. Mateus capítulo 6, verso 33 diz, buscai o reino de Deus. O reino de quem? De Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então envolva o teu coração, fixe a sua atenção nele. A palavra quando diz aí, em 1 Crônicas capítulo 28, verso 9, a alma voluntária. A King James coloca assim, com a disposição da tua alma. A tradução literária seria com o prazer da tua vontade. Quantos têm prazer em se relacionar com Deus? É isso que Deus está falando com a gente. Não perca esse prazer. Quando você vier para o ajuntamento dos irmãos, venha com prazer. Assim como você assiste lá o jogo do seu time, você assiste com prazer. Sabe, seu time está perdendo de 5-0, você não sai do estádio. É igual quando eu às vezes vou assistir um filme com a Elida, e aí a gente vai assim, o filme é ruim para danar, mas paguei com prazer, então vou ver até o final. Não vai me chamar de judeu não, meu irmão, olha aí. A gente vem, a gente se reúne porque existe um prazer na nossa alma, gente. Hein? A gente passa todo dia ouvindo mensagens porque é nosso prazer ouvir a vontade de Deus. É prazeroso, não é algo obrigatório. Você não é obrigado a vir para a igreja, atenção, você que está na internet, você não é obrigado.
Não foi eu que mandei um comando, botei um vírus no teu computador para dizer que às 17h30 seu computador vai entrar em www.academiadafé.com.br e você agora só consegue ver esse canal. Você não é obrigado. Você assiste por prazer. Você vem aqui às 17h30 todo domingo, às 8h30, 10h30, 17h30, 19h, 19h30 na quinta-feira, 19h30 na terça-feira, porque é prazer que a gente tem. Número 1, adorar a Deus. Número 2, com os nossos irmãos. Você sabia que a palavra eclesia, a palavra igreja, não é uma palavra individual? Eclesia é um termo coletivo, igual alcateia. Alcateia é o quê? Coletivo de quê? Vamos ver quem sabe. De lobo. Então se eu falar assim, ali vai uma alcateia, eu estou dizendo que vai um lobinho? Não, vão no mínimo 2. No mínimo. Igreja, a palavra, quando Jesus usa eclesia, e eu fui conferir, ele fala 2 vezes, Mateus 16 e Mateus 18. Depois Atos, todos os outros lugares falam sobre o termo eclesia. É o termo mais usado na Bíblia para a igreja. E eclesia fala do nosso ajuntamento. Eu me reúno aqui com você porque eu tenho prazer na sua vida. E eu creio que você se reúne nesse lugar porque você tem prazer na vida dessa igreja. Quantos aí tem prazer? Então Davi está dizendo para Salomão, não perca o teu prazer. Quando você perde o prazer, presta atenção nisso, você perde o valor. É porque você perdeu o valor por aquilo. Você já não tem mais prazer em fazer aquilo. E Davi estava alertando o seu filho, serve com todo o teu coração e dispõe a tua alma, tenha prazer naquilo que você está fazendo. Então, gente, conhecimento, veja aí, conhecimento leva à adoração de coração e paixão, espírito e alma envolvidos. Anote isso aí, espírito e alma envolvidos. A Bíblia fala de nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade, mas preste atenção nisso, ele não nega a adoração da alma, ele diz aonde a sua adoração deve começar, começa no espírito. Incendeia a tua alma, e com a alma incendiada, os nossos corpos são sujeitos àquilo que nós temos no nosso interior. Então a nossa adoração apaixonada, você sabe que a palavra mais usada para louvor no Velho Testamento é a palavra halal, e halal é da onde nós tiramos a nossa palavra aleluia, ok? Usada mais de 160 vezes no Velho Testamento. E halal é uma declaração apaixonada. Halal é uma declaração onde eu me faço ridículo, eu me diminuo para que você seja exaltado. Isso é paixão, gente. Você lembra de João Batista que disse isso de Jesus? Convém que eu diminua para que ele cresça. Isso é uma declaração apaixonada pelo reino de Deus. Não perca a sua paixão, adore com o teu espírito, é onde tudo começa, mas envolva os seus sentimentos, coloque os seus sentimentos sujeitos ao teu espírito, coloque a tua vontade sujeita à vontade do espírito. A Bíblia fala então, gente, de vários homens que experimentaram a Deus nessa dimensão apaixonada. Adão tinha comunhão com Deus do jardim. E não era uma comunhão qualquer, gente. Era uma comunhão apaixonada com Deus. Enoque andava com Deus. Andava de tal maneira, o pastor Hélio já explicou isso aqui para a gente, que a figura da palavra andar ali é como se ele andasse de mãos dadas. Você não vai sair daqui do meu lado, você vai andar comigo, você está para sempre comigo, eu não te largo, não te deixo, para onde que você vai, eu vou contigo. Presta atenção, era Enoque que seguia Deus, era Enoque que segurava na mão de Deus, dizendo, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, tu és meu e eu sou teu.
Pessoas apaixonadas são pessoas que mantêm comunhão com Deus, apaixonadas pela palavra, apaixonadas pela verdade. Enoque andava com Deus. Abraão cria em Deus. Abra comigo aí em Hebreus capítulo 11. Por que eu botei que Abraão cria em Deus? Porque ele não cria numa força. Abraão não cria numa imagem. Abraão não cria numa figura. Abraão cria numa pessoa. Deus é uma pessoa que tem vontade, que tem deleite, que sente prazer, que tem alma, que tem sentimentos. Deus é uma pessoa. Hebreus capítulo 11, verso 17. Diz assim: pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar o seu unigênito. Ainda que Deus lhe tivesse prometido, por intermédio de Isaque, sua descendência será estabelecida, porquanto acreditou que Deus, porquanto acreditou, não era que a promessa se cumpriria somente, é que aquele que fez a promessa é suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Porque Abraão conhecia a Deus, Hebreus 11:6. Olha aí que interessante. Em verdade, sem fé, é impossível agradar a quem? A Deus. Porquanto para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real. É indispensável crer que ele é real. Se você se chama rei e sacerdote, nessa noite você está dizendo que você é rei e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E ser rei e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque é servir ao Deus Altíssimo, ao Deus que é elevado, ao Deus que é real nas nossas vidas. Porque qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Deus é real. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado: Deus é real. Então Abraão cria em Deus. Ele cria não numa fumaça, não num cara lá de cima. Ele cria no cara. No cara. Presta atenção aqui em mim. No cara. Ele cria em Deus. Ele cria na pessoa de Deus. Ele sabia que aquele que fez a promessa era também capaz de cumprir a promessa. Porque eu posso fazer uma promessa para você e você não sabe se eu sou capaz de cumpri-la. Eu posso dizer para você que eu vou te dar, olha, daqui a 5 dias eu vou te dar 5 casas novas. Você pode dizer aleluia, mas depois do seu aleluia você pode dizer: mas será o Benedito? Será que ele é capaz de cumprir? Será que ele tem dinheiro para cumprir essa promessa? E é isso que o diabo quer desacreditar Deus, a pessoa de Deus na sua vida. Se ele conseguir colocar uma pontinha de dúvida no teu coração, ele já arrasou o seu dia. Porque essa pontinha de dúvida é como se fosse uma semente. E geralmente a semente ela pede para ser regada. É ou não é? E aquela dúvida vai se ligando com uma outra dúvida e aí começa a fazer razão. É mesmo, até agora não chegou. E também não chegou no dia de ontem. Será que vai chegar amanhã? Rapaz, não sei. Será que Deus vai cumprir? Não sei. Essa pontinha de dúvida é uma arma do inferno para desacreditar a pessoa de Deus na sua vida. Por isso que você pode passar com a promessa como Abraão passou com uma promessa durante 25 anos sem desfalecer na fé. Porque o Deus de Abraão não mudou.
Assim como o Deus de Davi não mudou, e esse Deus está personificado na pessoa de Jesus, aquele que é, que era e que haverá de vir, aquele que não muda, aquele em quem não há sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O Deus de Davi é o nosso Deus. E Davi conhecia isso. Gente, Moisés falava com Deus face a face. Paulo conhecia Deus. Várias vezes na Bíblia, Deus diz isso para nós: sabei que eu sou Deus. Vamos lá no Salmo 46. Aleluia. E o Salmo 46 diz assim, olha aí: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, nada temeremos. Você lembra de Sofonias? A partir desse dia você não vai temer mais nada. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que se encrespem as águas e se lancem com fúria contra os rochedos. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Está falando de mim, de você, gente. Nós somos a habitação do Espírito. A Bíblia diz que do teu interior fluirão o quê? Rios de água viva. E esses são os rios que fluem de dentro de você, do santo lugar. Esse santo lugar é você, é o teu espírito, é onde Deus habita, é onde Deus tem comunhão com você. Verso 5: nele habita o eterno, e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá no teu socorro. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz. No meio da tua crise, Deus levanta a voz dele e a terra se estremece. E a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Verso 8: vinde e contemplai as obras do Eterno, seus feitos estarrecedores por toda a terra. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, com chamas destrói os carros de combate. Cessai as batalhas. Verso 10: cessai as batalhas e sabei que eu sou Deus. Na sua versão, aquietai-vos, descansa e sabei que eu sou Deus. Não é interessante que lá no início de Gênesis, quando Deus vinha ter com o homem, comunhão com o homem na viração do dia, a viração do dia era um símbolo de uma hora onde a brisa suave passava no jardim. E essa brisa suave era um momento de descanso. Uau! Está calor pra caramba, mas quando chegar às 17 horas, eu sei que é o tempo da brisa suave. E Deus se manifestava naquela brisa suave. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre todas as nações, serei louvado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é a nossa fortaleza seguro. E sempre que Deus dá um mandamento, gente, já estou terminando, sabei que eu sou Deus. Sempre que Deus dá o mandamento, Ele também nos dá a habilidade para cumpri-lo. Se Deus fala para você buscá-lo, Ele se faz achado de vós. Você lembra que eu falei que tudo começa com Deus? Nessa história do nosso relacionamento com Deus, se você quer conhecer mais a Deus, Deus está buscando por você. Paz, mãe, não é você que está buscando Ele, Ele está buscando por você. A busca do teu espírito é apenas uma resposta que está captando a manifestação da presença de Deus que busca por você.
Jesus morreu, presta atenção, você pode dizer que foi por você, que você era o maior beneficiado dessa história foi Deus. Porque Deus criou você para viver com Ele. Então Ele tinha que resgatar você, para que você pudesse viver com Ele todos os dias. E quando isso aconteceu, a pessoa que sentiu maior alegria, talvez não tenha sido nem mesmo a gente, foi Deus. Foi Deus que virou e falou: a minha criação, a menina dos meus olhos está comigo. Eu resgatei para que ela estivesse comigo, para que ela tivesse comunhão comigo. Deus é o maior interessado na tua vida. Deus é o maior interessado nessa comunhão. Por isso eu disse para você que Deus entra na história e você entra na história. Deus participa e você participa. Olha a dança aí de novo. Deus participa, você participa. Deus participa e você... Tudo com Deus é uma dança. Tudo com Deus é uma dança. Ele toma o primeiro passo, você toma o segundo. Ele toma o primeiro passo, você toma o segundo. Ele toma o primeiro passo, você toma o segundo. Ele toma o primeiro passo, você toma o segundo. Vai só na valsa. E se for no pagodinho? Tem que estar no ritmo de Jeová, não adianta. Deus participa, eu participo. Deus, você tem que saber sair daqui nessa noite sabendo que Deus participa da nossa vida. E sempre que Deus pede para que você o conheça, Ele na realidade, Ele se dispõe para você. Às vezes você vai tentar conhecer uma pessoa, puxa, descobri essa pessoa aqui maravilhosa, ela vai me incentivar na minha caminhada, na minha jornada, no meu trabalho. Eu quero conhecer essa pessoa. Amanhã não dá. 10 horas dá? Não dá. E 11 horas também não dá. Daqui a 7 dias também não dá. Deus se disponibiliza para você. Porque Deus te ama. Nosso último verso, Jeremias 24, 7. Quando você vai abrindo essa última frase, a responsabilidade pela revelação divina é de Deus. Deus é que se revela para você. Tudo que Deus quer é um coração com fome e sede dEle. E Davi estava dizendo para Salomão: mantenha o teu coração com fome e sede de Deus. Uau! A gente sempre fala isso. A gente vai pregar aqui, vai pregar algo que é revelação para a gente que está no nosso espírito. Quando o povo tem fome e sede de Deus para ouvir a palavra revelada, é fácil pregar. Sabe por quê? Porque parece que é um rio que vai fluindo daqui da gente, e vai fluindo, e você vai bebendo, e não para. Vai saindo, e você vai bebendo, e você vai saindo, e você vai bebendo. O difícil é quando vai saindo e encontra a parede. Porque o que Deus quer, gente, é um coração com fome e sede de Deus. Fome e sede de Deus. Fome e sede de Deus. Jeremias 24 diz para você que o mandamento de Deus vem sempre acompanhado da habilidade para cumpri-lo. Jeremias 24, 7. Dar-lhes-ei coração para que me conheçam. Para que conheçam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Deus está interessado no teu coração, e quando Ele alcança o teu coração, Ele transforma a tua vida. Então essa é a noite de você aprofundar a tua fome e tua sede por Deus, porque Ele já te deu um coração para você ouvir a voz dEle, um coração para você conhecê-lo cada vez mais. Então, geração de reis e sacerdotes, se preparem para a jornada, para que a gente possa conhecer cada vez mais a Deus. Nos nossos próximos encontros, quando eu trouxer a palavra, eu quero falar para você que Davi conhecia a Deus de 3 formas fundamentais. Você pode anotar aí para você pesquisar em casa. Davi conhecia um Deus vivo, Davi conhecia um Deus presente, e Davi conhecia um Deus próximo. E é isso que ele passa para Salomão. E aí nessa nossa jornada nós vamos descobrir os nomes de Deus. Davi conhecia Deus como Jeová Rafá. Davi conhecia Deus como Jeová, que era o seu pastor. Davi conhecia aquele que era a sua vitória. Davi conhecia aquele que era a sua bandeira. Davi conhecia aquele que era o seu alicerce, aquele que era o santo, aquele que era o seu refúgio. Davi conhecia o seu Deus. E mais uma vez eu digo para você que o Deus de Davi é o nosso Deus. O Deus de Davi é o nosso Deus. Diga comigo: o Deus de Davi é o meu Deus. Fique de pé, vamos louvar a Deus. Aleluia, Senhor.